Boa noite, amigos, amigas, meus companheiros, pessoas do meu coração. Vamos iniciar mais uma palestra, mais um momento de reflexão. Vamos procurar nos tranquilizar, nos acalmar. Vamos entrar em sintonia com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos mentores amigos, com o nosso mentor individual, esse mentor que nos acompanha por toda essa encarnação. Vamos fechar nossos olhos por um momentinho apenas, respirando tranquilamente, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos neste momento de reflexão, de pensarmos um pouco em nós, em nossos irmãos que estão em dificuldades, nas famílias desses nossos irmãos em Deus, em Jesus, que tiveram essas vidas dos seus entes queridos ceifadas, levadas para o mundo espiritual. É um momento ainda muito difícil em que nós estamos vendo que está mais difícil agora, muitos óbitos, infelizmente, mas não vamos nos esquecer que Deus está no comando de tudo, não vamos perder a nossa fé, não vamos desanimar, não vamos deixar que a tristeza, que o desânimo tome conta de nós. Somos filhos de Deus e não vamos desistir nunca, jamais, porque sabemos que a vida continua além dessa vida. Vamos respeitar. Nós temos o hábito de dizer assim, ainda temos esse hábito, brincando ou não. A pessoa que desencarnou, já é idoso, já viveu bastante. Mas quando é idoso da família, do nosso próximo. Não é verdade? Quando é a nossa avó, quando é o nosso pai, quando é a nossa mãe, nós não estamos idosos para ir embora. Então vamos evitar essas brincadeiras desagradáveis. Vamos evitar essas palavras desagradáveis, que infelizmente nós ainda dizemos. Nem se brinca com essas coisas. O idoso do nosso próximo é tão importante para ele quanto o nosso idoso é importante para nós. O tema que eu escolhi para essa noite é: ninguém é rei na sua terra, ou nenhum profeta é rei na sua terra, como Jesus disse. Mas ninguém é rei na sua terra ficou um provérbio que todos nós já utilizamos alguma vez. É quando Jesus chega à sua terra natal e diz assim o texto, em Mateus 13, 54 e 56, capítulo 13, versículo 54 a 56. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Como eu disse, está em Mateus, capítulos 13, versículos 54 e 58. O que é que nós vemos nisso tudo? Nesse começo de texto. Não é ele o filho do carpinteiro? Não é? E se ele fosse o filho de alguém importante, ele teria mais valor? Aí nós vemos aqui no texto, olha só,
se fala o nome dos homens da família, dos irmãos, mas não falam o nome das irmãs, só falam e as suas irmãs. O que é que tem aí? Preconceito. Preconceito que prevalece até hoje. Preconceito que, infelizmente, está arraigado nos seres humanos. E mais adiante nós vamos ver também mais uma coisa preconceituosa. Nós vemos aqui, ó, fala o nome dos homens, mas não fala o nome das irmãs de Jesus. E as suas irmãs, né? Então, nós observamos isso, né? Existe uma enorme dificuldade em aceitar, né, que uma pessoa como Jesus retornou à sua terra natal, né, e aceitar que alguém que conviveu com aquelas pessoas numa infância pobre, que Jesus teve uma infância pobre, ele deve ter brincado muito com aqueles jovens, com aquelas pessoas que tinham mesmo a sua idade, ou aqueles mais velhos, mais idosos, que tinham visto ainda criança, né, cometendo as peraltices que uma criança, né, comete de suas peraltices, independente de ser Jesus ou não, porque o espírito, mesmo sendo evoluído, ele tem a sua infância, né, aqui na Terra, a infância física, e Jesus teve a infância física como todas as crianças, porque ele tinha uma forma física como a nossa, apesar de seu espírito altamente evoluído, né? Nós temos dificuldade de aceitar a mudança do outro. Como é que as pessoas iam aceitar aquele jovem, aquela criança que brincou comigo de criança, que até chegamos a nos desentender, chegamos a até brigar aqui na rua? Ele é enviado de Deus. Ele é Jesus, que está desde os primórdios dos ensinamentos dos profetas como aquele enviado por Deus para salvar o mundo. Salvar o mundo no sentido, né, espiritual. Mas se entendeu tudo errado, né? Pensavam que Jesus veio para salvar o mundo do jugo romano, mas com armas. E como é que a pessoa pobre, o filho do carpinteiro, ia salvar o mundo se ele não tinha um exército? Se ele não tinha como angariar dinheiro para fazer essa revolução? Essa revolução é uma revolução espiritual. Ele veio para nos mostrar coisas que nós não entendíamos, que eles não entendiam e que muitos hoje ainda não entendem, que é o perdão e o amor ao próximo. E olha que Jesus não tinha nada negativo em relação à sua conduta. O espírito puro, quando ele retornou à sua cidade natal, não tinha nada contra ele. Ah, Jesus fez isso, ele fez aquilo, ele tirou a vida de alguém, ou ele foi adúltero, ou ele... Não tinha nada contra ele. E mesmo assim, ele não foi bem recebido, né? Agora, trazendo hoje para nosso tempo, que é importante do Evangelho, nós trazemos isso para hoje. E hoje, o que é que nós vemos? Né? As pessoas não aceitam a mudança do outro. Né? E como ele disse, na minha casa e na minha terra. Infelizmente é assim mesmo. Nós vemos pessoas da própria família, de quem tem vontade de mudar, está mudando, está querendo mudar, que cometeu um erro, mas que está fazendo o máximo para não cometer novamente. Muitas vezes os próprios familiares não apoiam, são contra que a pessoa busque a sua felicidade, que a pessoa busque um novo caminho. Nós vemos muitos que saem de presídios, que cometeram erros e querem se recuperar, ao bater as portas não conseguem emprego, não conseguem apoio da própria família e acabam, por desespero, a cometer novos delitos. Porque as pessoas não aceitam que a pessoa pode estar mudando, que a pessoa é capaz de mudar, e nós somos capazes de mudar. Mas nós somos capazes de mudar, nós não queremos acreditar que a mudança do outro é possível,
Que ele vai continuar sendo sempre aquela pessoa que cometeu os erros. E às vezes é mesmo. E às vezes continua cometendo os mesmos erros, mas precisa de apoio. Se a pessoa não conseguir, nós estendemos a nossa mão, nós fizemos o que nós pudemos fazer. Exemplo típico é aquela pessoa que frequenta um bar, com aquele monte de amigos, e ele, no momento, ele fala assim, eu vou mudar, eu não vou mais beber, eu vou para uma igreja, eu vou para um centro espírita, eu vou para onde quer que seja, mas eu vou mudar. É muito raro e dificilmente alguém que continua naquela mesma situação vai bater palmas quando ele passar. Onde você está indo? Estou indo para a igreja, né? Vão criticar e vão torcer contra que aquela mudança dele seja proveitosa. Vão torcer para que ele volte, vão falar, amém, está aqui com a gente de novo. Logo ele estará conosco, né? Se houve uma separação conjugal, a torcida para que não dê certo, se a pessoa principalmente tem um novo casamento, também é assim, muitas vezes não só dos ex ou das ex, mas também às vezes é dos próprios familiares. Ah, separou, agora vai virar um alcoólatra, ou não vai se dar bem, ou agora que ele fez errado, a pessoa que está com ele vai fazer errado também, enfim. Vai sofrer, não vai conseguir ir adiante, e às vezes as pessoas não pensam na felicidade do outro. Alguns dizem, siga seu caminho, vai ser feliz, tente ser feliz da sua forma, né? Infelizmente é assim, como Jesus disse, na sua casa e na sua pátria, né? Então é assim que acontece. E, infelizmente, e nós sabemos que é assim, nós temos que falar a verdade, né? Os amigos do bar e tanto esses que torciam para o relacionamento não der certo, que se vingasse, o que acontece? Né? Acontece que as pessoas querem o mal do outro. Não querem que a pessoa siga adiante. Não quer que a pessoa mude. E como falaram com Jesus, mas não é este o filho do inteiro? E como eu disse, e se fosse o filho daquele milionário daquele tempo? Ele seria melhor aceito? Provavelmente. Né? Jesus possuía e possui algo que não está ligado, não só ele como o nosso Chico, como muitos outros que eu poderia citar aqui, que se chama, na nossa linguagem, cacife espiritual. O que é um cacife espiritual? É alguém evoluído espiritualmente, alguém acima de nós, em evolução, em amor ao próximo, como o nosso Chico, nem falando tanto de Jesus, que Jesus para nós é algo meio intocável, mas o Chico nós o conhecemos, nós conseguimos ver os vídeos dele, nós conseguimos ler os livros que ele psicografou, nós conseguimos ver, assistir o Pinga Fogo, que é fantástico, foi acho que no 1971 que foi gravado, aquele amor, aquele respeito, por mais que as pessoas tentassem até atacar, sempre foi assim, ele nunca proferiu uma palavra de desrespeito a ninguém. Ele nunca proferiu uma palavra de desacato, de devolução, né? de ofensa. Ele, Chico, não tinha diploma. O Chico tinha o 4º ano primário, que no nosso tempo, no meu tempo, hoje em dia se ensina, que vai até o 9º ano, né? Antigamente era até o 4º ano primário, era o que ele tinha. Né? Não tinha diploma, não. O Chico não era doutor. Chico não tinha. Mas as pessoas ainda têm dificuldades ainda nisso. Nas próprias instituições religiosas. Confundem evolução espiritual com evolução material, com escola, com estudo. Muitos ainda dão cargos de confiança espiritual para pessoas que têm diplomas materiais e que não têm cacife espiritual, infelizmente. Nós que trabalhamos nas casas espíritas. Desculpem, mas teve uma pequena interrupção devido ao sinal aqui.
Mas vamos continuando, tá? Jesus escolheu para sua companhia pescadores. Em sua maioria eram pescadores, né? Eram pescadores. Só Mateus, que era coletor de impostos, né? Jesus não escolheu nenhuma pessoa importante da sociedade para segui-lo. E eram muito imperfeitos, né? Tomé duvidou dele, Pedro o negou, Tiago e João queriam se sentar à sua direita, outra à sua esquerda, né? E a mulher de Zebedeu, que pediu para que ele sentasse à direita, porque estavam pensando em quê? Em ficar no lugar de Jesus, que ele disse que ia retornar ao mundo espiritual. E novamente fala a mulher de Zebedeu. Mas o nome da mulher de Zebedeu é Maria Salomé, para quem não sabe. Mais uma vez o preconceito, né? Nunca se falava o nome da mulher, mas sempre o nome do homem, dos homens, né? Tiago e João se irritaram certa vez e queriam botar fogo num acampamento dos samaritanos que não queriam receber a Jesus e dar guarida para Jesus. Então, eram pessoas, sim, imperfeitas que seguiram a Jesus, mas pessoas simples, pessoas humildes, né? Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em aceitar a mudança do outro. Nós temos dificuldades em aceitar que o outro pode mudar. Em apoiar a mudança. Em aceitar que pode ser filho do carpinteiro, pode ser filho do pedreiro, pode ser filho do varredor de rua, o próprio varredor de rua. Não importa. O que importa é a pessoa ser uma pessoa pura de coração. Que é isso que Jesus espera de todos nós. Nos dias atuais, o preconceito está cada vez mais arraigado, né? Todos estamos submetidos às leis divinas, mas infelizmente não mesmo às leis humanas, né? Se Jesus fosse filho de alguém poderoso, e hoje, por exemplo, ele seria maltratado como foi? Provavelmente não, né? O que distingue o ser humano de um para o outro é a nossa mudança, a vontade da nossa mudança. É aquela parábola do filho pródigo, que o filho vai, erra, sofre e depois se lembra do pai. O meu pai está lá, o meu pai está de braços abertos para me receber de volta. Não importa o quanto nós erremos na nossa caminhada, o importante é que Deus está do nosso lado sempre para nos abraçar, para nos receber de volta. Não importa o erro que nós tenhamos cometido, Deus é nosso Pai, está sempre pronto para nos receber. O texto fala também dos irmãos e das irmãs de Jesus, mas é um assunto que para nós não faz muita diferença, ou nenhuma diferença. Se o José era viúvo, se a Maria teve mais filhos, para nós não faz diferença. A diferença é que Jesus é um ser que veio para nos ensinar. É um ser que mudou o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Olha a importância dele para todos nós. O filho do carpinteiro. Então vamos pensar nisso antes de sermos, para tentarmos diminuir alguém pela sua profissão, pelo que ele faz na vida. Vamos não ter preconceitos, porque Deus não tem preconceito com ninguém. No nosso retorno ao mundo espiritual, não vai importar os diplomas que nós tivermos. Não vai importar o que é que nós trabalhamos aqui, qual foi o nosso trabalho, o que foi que nós fizemos. O que vai importar, se é filho do carpinteiro, se é filho de não sei quem. O que vai importar é o que nós fizemos aqui de caridade e de bom para nós mesmos e para o nosso próximo. Então, Jesus falou que a verdade nos libertará. Mas a maioria não quer saber da verdade. Então, é um momento de mudança. Fazer ao próximo e gostaria que fizesse a nós mesmos. Vamos respeitar as autoridades, vamos respeitar o que estão pedindo para que nós façamos. Infelizmente, estamos vendo muitos irmãos nossos colocando sua vida em risco e também dos seus familiares. É o momento de nós nos acalmarmos, sairmos sim dos nossos lares só no momento de extrema necessidade. Nós vemos, infelizmente, as pessoas saindo de casa, frequentando ainda locais, comércios que estão abertos, sem necessidade nenhuma.
se esquecendo que muitas vezes tem familiares na sua casa, idosos, sujeitos a receber esse vírus e perderem as suas vidas e serem ceifados sem necessidade. Vamos pensar nisso. Vamos respeitar as autoridades competentes. Mesmo que nós pensemos que as autoridades competentes não sejam tão competentes. Mas se Deus permitiu que elas estivessem lá, alguma razão tem. E Deus não erra. Deus é perfeito. Né? Para encerrar a nossa palestra, já encerrou, porque meia hora já é um bom tempo para nós falarmos. Eu quero convidar a todos para nós nos tranquilizarmos. Hoje, no encerramento, vou fazer a prece de Cáritas, que é uma prece maravilhosa, ditada pelos Espíritos. E eu convido a todos para fecharmos os olhos um momento. Quem souber a prece, que muitos sabem ela, acompanhe nos seus lares, para que esse lar seja cada vez mais iluminado pela luz do nosso Mestre Jesus e higienizando todo o nosso planeta, todo o nosso país, os nossos lares, locais de trabalho, onde quer que seja necessário. E durante essa prece vamos imaginando as pessoas que nós amamos, as pessoas que dizem que não nos amam, os nossos locais que nós imaginarmos, o ente querido que esteja hospitalizado. Durante essa prece vamos fechar os olhos e levar uma luz até um local que nós pensarmos que merece receber essa luz nesse momento, seja também nosso corpo material, que esteja com algum problema, necessitando de algum cuidado, necessitando de alguma cura. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a extrema guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vão, que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E nessa calma, nessa paz, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de estarmos juntos por alguns momentos, por esse momento tão especial. Agradeço a todos que acompanharam a palestra de hoje. E prometo que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para abordar mais um tema. Estará disponível também na página espírita e no YouTube, no Hélio Paiva, palestrante espírita. E eu quero encerrar dizendo aquela frase que eu sempre digo ao final das minhas publicações e das minhas palestras. Muita paz a todos. Que a paz reine nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas ruas e no coração de cada um. Que Deus nos ampare a todos, fiquem todos com Deus, uma boa noite.